olá meus amigos. Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais uma live aqui do Clube dos Produtores, onde a gente bate um papo aqui com os alunos, gravamos nosso podcast e também os alunos participam da nossa conversa. Você que está no YouTube, no ao vivo ou no gravado, você que está aí no Spotify, no Deezer, no Anchor, se quiser participar aí do Clube dos Produtores, é só clicar aí no link. Se cair aí é porque deu uma queda de energia aqui agora, aí a gente volta já já, se esse for o caso. Um grande abraço a todos vocês, participem, deixem perguntas aí nos comentários, diga o nome, a cidade de onde você está, que a gente vai respondendo aí algumas perguntinhas. Mas antes, vamos falar sobre o tema desenvolvimento. Vamos falar sobre desenvolvimento aqui hoje, enquanto eu mando aqui a mensagem para uma galerinha aí participar também, e a gente começa nossas gravações. Me diz o nome, a cidade de onde você está, você que está por aí, para a gente poder ir localizando essa galera bonita de onde cada um está se apresentando. Deixa eu ligar aqui os nossos, agora ligar o nosso podcast aqui com os, no grupo de alunos, né? Vamos começar a gravar aqui, ó, podcast Clube 135 aulas, hein? Como fazer seu plantel desenvolver. Muito legal. Deixa eu copiar o link aqui para a galera do curso, sabendo que hoje também tem aula da comunidade, né? Hoje é quarta-feira, 22, hoje é quarta-feira, ok? Então hoje tem aula da comunidade à noite. Aqui estamos aqui, ó, dentro do grupo de alunos. Daqui a pouco os alunos vão aparecendo por aqui, ok? Então vamos começar. Olá meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Vamos para mais um podcast número 135 para os alunos do Clube dos Produtores. A gente deixa ao vivo aqui os bastidores no YouTube, a gente grava aqui para você que está no Spotify, Deezer, Anchor, para você que está assistindo gravado ou ao vivo. Um grande abraço para todos vocês. O tema de hoje: como fazer seu plantel desenvolver bem, como fazer o seu plantel ter um bom desenvolvimento. Lembrando aí que você que trabalha com alto desempenho, principalmente você que trabalha com poedeira, ou mesmo você que trabalha com abate, aquele alto desempenho, você precisa ter um plantel que cresça aí igual, um plantel que cresça homogêneo, para você ter bons resultados. Quem trabalha com uma criação mais rústica, a busca da homogeneidade é uma das tarefas, mas nem sempre é possível, porque você está trabalhando ali com linhagens diferentes, com idades diferentes, com animais comprados, com animais que você mesmo gera, então é um pouco mais difícil, mas você tem essa busca. Mas quando você trabalha com alto desempenho, o certo, né, é que você tenha realmente um crescimento homogêneo. A primeira coisa é você deixar seu plantel longe de doenças. Então, tudo que você pode fazer aí para evitar que entrem doenças, você precisa fazer. Então, se você conhece coisas naturais para imunização, o tal do alho, o tal do soro caseiro, o tal do limão, o tal do açúcar, então, tudo isso que você usa. E se você tem algum conhecimento prático aí da sua região, às vezes, algum item que melhora a imunidade, use, porque é importante. Não podemos esquecer das vacinas, que também são importantes, mas aquele manejo do dia a dia, aquele galinheiro limpo, evitar aquela mistura com pato no meio, né? Pato faz aquela meleira toda, evitar aí poças de água, evitar umidade, tudo isso, excesso de fezes, tudo isso aí você vai. Também o manejo ajuda na prevenção de doenças, então você tem que estar sempre atento nessas funções, nessas atividades do dia a dia, nesses detalhezinhos que fazem
seu animal se manter seguro, né? A prevenção contra verme, tudo que você coloca aí para aumentar a imunização, inclusive uma boa alimentação. A gente vai falar de alimentação no final, mas inclusive uma boa alimentação, beleza? Então, primeira coisa, deixar longe de doenças. Segunda coisa, você adquirir linhagens parecidas. Para vocês que gostam de comprar uma galinha de cada cor, uma galinha de cada coisa, para quem trabalha com alto desempenho não é o ideal, mas para quem vai trabalhar com uma galinha de cada tipo, que essas, duas no máximo estourando, e que elas, estamos falando de alto desempenho, né? E que elas tenham um desenvolvimento parecido. Então, você comprar uma galinha que fica grandona com uma galinha que fica pequena, você comprar uma linhagem da cabocla, uma linhagem de pesadão, são animais totalmente diferentes. O caboclo é de dupla aptidão, mas também é pequenininho, então você vai ter uma distorção muito grande. Então, você precisa ter animais parecidos, né? Se você vai comprar de poedeira, vai comprar uma Tinted, por exemplo, da Novogen, a branquinha, você não vai comprar junto com ela, por exemplo, uma Isabral, que é uma galinha que é um pouco maior com uma galinha menorzinha. Se for para criar junto, você vai ter aí vai destoar aí, né? A Isabral sempre vai levar vantagem aí na hora da comida, na hora da distribuição dentro do galinheiro. Então, procure utilizar linhagens parecidas, linhagens que tenham um desenvolvimento parecido. Se as linhagens têm desenvolvimento diferente, você nem vai conseguir atrasar a que cresce mais, nem vai conseguir adiantar a que cresce menos. Então, a menorzinha sempre vai ter desvantagem nessa briga aí, entre aspas, né? Na busca de espaço, na busca de alimentação. Então, linhagens diferentes vai lhe causar problemas se você criar junto. A terceira dica, espaço suficiente. Isso é uma coisa que algumas pessoas pecam, principalmente iniciante, porque quer colocar mais galinha do que cabe. Ah, mas eu tenho dinheiro para sustentar a galinha, mas o espaço não é suficiente, então tome cuidado. Tá com o animal apertado, você tem grande possibilidade de ter um aumento de estresse, uma grande possibilidade de ter canibalismo, uma grande possibilidade de ter um calor excessivo, possibilidade de ter mais fezes, isso não é nem possibilidade, é certeza, de ter mais fezes do que deveria ter, e isso é entrada de doença, e o animal não desenvolve. Todo animal, inclusive nós, seres humanos, precisamos de espaço para crescer. O animal que não tem espaço para crescer, ele desenvolve mais lentamente, certo? Ele tem um atraso no desenvolvimento. Quando eu criei peixe por muito tempo, peixe ornamental, e quando você cria um peixe numa gaiola ou num aquário, ele fica de um tamanho. Quando ele está na natureza, ele às vezes desenvolve muito mais. Os barbudos que a gente tem por aqui são exemplos disso, né? São animais aí com 80, 100 quilos até na natureza, e dentro do aquário fica bem pequenininho. Então, o animal desenvolve conforme o espaço que ele tem. Então, tome cuidado para você não ter muita ave, porque além de todo esse problema, inclusive de fezes e tudo mais, você vai ter o problema do próprio desenvolvimento, que vai ser retardado. Quarta dica, quarta dica, equipamento suficiente. Tem gente que também peca nisso. Tem uma quantidade de galinhas e tem pouco comedouro, tem pouco bebedouro. Às vezes faz a mesma conta ali de 50, 60 aves adultas aí para um comedouro, mas em vez de ter um comedouro profissional, tem um balde com 4 furos. Uma coisa é você ter um comedouro que é feito para aquilo, que tem um depósito de comida, que vai cair na comida conforme é consumida, que você pode regular para cair mais e cair menos, que é circular, que toda galinha que encosta consegue comer, independente da posição. Comparar isso a um balde com 4 furos. Se tem 4 furos, só cabe 4 cabeças, né? Tem essa premissa, né? No máximo 2 apertadas ali. É diferente de você ter um comedouro circular, aonde
em qualquer ponto vai se encostar e vai conseguir se alimentar. A mesma coisa cano. O cano tem a capacidade dele. Você pode ter um cano largo que vai encostar 10 galinhas, beleza. Mas a galinha comeu aquilo ali e acabou, não tem mais ração caindo, que é o que acontece com o comedouro profissional. Você bota o profissional, enquanto a galinha vai comendo, enquanto tiver ração ali no depósito, vai caindo. Num cano, você tem que botar a ração toda de uma vez e esperar que todo mundo, não, eu já comi o meu, eu vou sair aqui para você comer o seu. Então a guerra lá dentro é outra, cada um por si, e aí nem todo mundo vai conseguir comer igual. Eu já usei, eu tenho em algumas situações, até recomendo se você tem por baia, né, uma quantidade controlada de animais, mas se você tem 200, 500, 1000, ficar com economia de comedouro e bebedouro para não comprar o profissional, eu acho que é um caminho errado. Então vá no profissional, que é o que dá certo. E coloque a quantidade suficiente. Tem a Embrapa, eu já vi documento da Embrapa recomendar 100, eu já vi o próprio fornecedor recomendar 80, eu recomendo de 50 e 60 cabeças por comedouro. Mas nada do que você pegar seu banquinho, ficar olhando e observar. Né? Não, minhas galinhas estão brigando, não estão conseguindo comer. Preciso de mais comedouro. Não, tá tranquilo. Quando eu boto, todas comem. Fica até um comedouro ali meio que vazio, só com 2. Depois enche, depois vazia. Tá tranquilo, posso até tirar um. Então isso é muito da análise de cada produtor. Mesmo porque quando você limita a quantidade de ração, as galinhas ficam mais famintas. A briga é diferente para quem deixa ração por mais tempo. Ração disponível por mais tempo. Ou bota ração mais vezes. Ou bota um pouco mais do que deveria botar. O comportamento da própria galinha é diferente. As galinhas que comem 1 a 2 vezes por dia, quando você bota ração, elas, até você, se você cair ali, ela lhe come. Você que bota mais vezes por dia, você vê que o comportamento delas é diferente. Até nisso, a quantidade de comedouros pode ser aumentada ou diminuída conforme a frequência de ração que você bota. Porque o comportamento das aves muda. Então, se você não estiver atento a esses comportamentos e essas idas e vindas, você também se complica. Então, o animal que briga demais para comer também não vai se desenvolver tão bem, certo? Quinta dica, aliviar estresse. Então, além dessa questão de quantidade de comedouros, além dessa questão do espaço da galinha, tem que ver como é que anda a temperatura, tem que ver como é que anda a ventilação dentro do seu galinheiro, tem que ver como essas galinhas estão reagindo ao piquete. Elas realmente vão para o piquete? Não vão? Não gostam? Não sei se foi ontem, e eu não sei se foi aqui, acho que foi aqui no clube, não sei se foi o Léo Márcio, não lembro, que falou que as galinhas não estão querendo ir para o piquete. Desculpe, porque o piquete está muito seco, sem nada, não lembro bem quem foi, desculpa. Só sol, está sem vegetação, está sem árvore, então as galinhas ficam... não, falando do pó de serra, não foi do pó de serra, acho que foi isso. Colocando o pó de serra dentro do galinheiro, então aquele pó prejudica o seu animal, né, em relação ao respiratório, e a galinha, em vez de ir para o piquete, que está todo, né, um sol quente danado, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de atrativo, ela fica dentro do galinheiro, chafurdando ali, ciscando o próprio pó, tomando banho dentro do galinheiro, banho de terra, né, no caso do banho de pó, dentro do galinheiro, ao invés de procurar isso no piquete. Então, o piquete inadequado atrapalha também, e tudo isso eleva estresse, né? Fora a questão de pouca comida, uma comida que não está necessária, calor demais, sem ventilação, tudo isso, o estresse vai lá para cima, cachorro invadindo a área o tempo todo, ser humano, nós, diferentes de quem trabalha, toda vez está ali dentro olhando, querendo pegar a galinha. Galinhas novas sendo incluídas dentro do galinheiro o tempo todo. Então tudo isso eleva o estresse também e faz com que o animal
se preocupe muito mais em se proteger ou em fazer ou ter algum comportamento predatório, como canibalismo, como ficar de pendurado no telhado de galinheiro, como ficar perseguindo outra galinha. Ela se preocupa mais com isso do que comer, e aí o desenvolvimento vai para as cucuias. E por fim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sexta dica, alimentação adequada. A gente está falando de fórmula e está falando de quantidade, está falando das duas coisas. A fórmula certa, principalmente fase inicial, faz com que seu animal se prepare para a próxima fase, né? A gente está sempre preparando o animal para a próxima fase, e você ter a fórmula adequada ali, com nível de proteína e carboidrato, é sempre importante. E a quantidade, que o animal coma o suficiente para se desenvolver, né? Não adianta você ter a melhor fórmula do mundo, a melhor ração da fábrica, não sei o que, chon, fom, e se você bota menos ração do que deveria consumir. Ah, mas é porque eu tô com pouco dinheiro, ficou muito caro. Reduz a quantidade de galinha. É melhor você ter menos galinhas e galinhas que realmente se desenvolveram do que você ter um monte de galinha que não se desenvolve. Se você estiver falando de poedeiro, sua galinha não vai botar ovo porque não desenvolveu. Se estiver falando de abate, você não vai vender no tempo que você imaginou porque não chegou no peso. Então é muito melhor você reduzir a quantidade de aves do que reduzir a ração. Claro que estamos falando aqui de desenvolvimento, não estamos falando de manutenção. Né? Se você tem aves de manutenção, onde você faz seu crescimento, melhoramento genético, uma criação mais rústica, é diferente. Manutenção é uma coisa, fazer desenvolver é outra. Se você reduz a ração no desenvolvimento, você perde a ave lá na frente. Beleza? Então eu falei aí 6 dicas aí para ajudar você a desenvolver seu plantel. Eu espero que vocês coloquem em prática, aprofundem o conhecimento em cada item desse aí, para a gente ter para nós termos, vamos falar um português melhor, para nós termos resultados melhores.